Olá, estudante! Como você tem percebido aí ao longo dessas últimas aulas, nós temos uma participação importante do governo na economia. O Estado, ele possui algumas funções econômicas, por isso se justifica a sua intervenção, e aí cabe a discussão do grau aí de intervenção, porém, ele atua principalmente por meio de políticas econômicas, fiscal, monetária, dentre outras políticas. E se nós analisarmos a história econômica recente do nosso país, vamos perceber que essa foi a tônica da nossa economia, né, de uma intervenção importante do governo. E é isso que nós vamos estudar a partir de agora. Muito bem. A partir de agora, o nosso foco de estudo é compreender como que o Estado brasileiro, né, se a gente analisar as últimas décadas, ele contribuiu significativamente para a evolução da nossa economia. Não tem como nós analisarmos a nossa economia brasileira sem compreender a importância e influência do Estado brasileiro no processo de indução do nosso crescimento econômico. Por isso, então, nessa aula, nós vamos estudar exemplos de ações governamentais marcantes no nosso país. E ao longo dessa aula você vai perceber como que o Estado ele teve influência direta, principalmente no processo de industrialização do nosso país. Para começar, precisamos compreender que de 1500, quando o Brasil foi descoberto, até lá 1930, a economia brasileira ela dependeu muito das exportações de produtos primários, né, chamadas commodities agrícolas. E a economia cafeeira, ela foi muito importante para o Brasil, principalmente se a gente for olhar ali o século XIX, início do século XX, o Brasil era um dos maiores produtores mundiais do café, né? E o Brasil dependia muito das exportações de café. Bom, nós tivemos uma superprodução e a crise de 1930, né, da Bolsa de Valores lá dos Estados Unidos, em 29, o Brasil produziu muito café e o governo adotou algumas políticas de mecanismo de proteção de preços do café no mercado internacional, como a desvalorização do câmbio, essa política de valorização do café. Porém, o objetivo era manter os preços do café competitivo, porque senão o Brasil perderia a sua fonte de receita, que eram as exportações de café. Com a crise de 1930, com a grande produção brasileira de café, que fez com que os preços do café caíssem muito, e a crise na economia mundial levou o governo brasileiro, então, a perceber que esse não era mais o caminho. E nesse período também surge Getúlio Vargas como o novo presidente do Brasil. O Getúlio Vargas, quando ele assume, ele faz uma política totalmente intervencionista. Igual lá nos Estados Unidos, que foi feita uma política intervencionista, pós-crise de 29, né, para a indução do crescimento, aqui foi feito também. Então sai uma economia cafeeira, então Getúlio Vargas começa, a partir de 1930, o processo de industrialização do nosso país induzida pelo Estado. Então o Estado ele assume o protagonismo, principalmente por meio de uma política fiscal forte, atuante, na qual então a industrialização ela chega ao nosso Brasil, tá, ao nosso país, induzida pelo governo e onde sai essa economia cafeeira agroexportadora. Bom, continuando então, o Getúlio Vargas ele implementa um chamado processo de substituição de importação. O que significa isso? Então ele promove aqui, Vargas, a industrialização do nosso país, protecionismo, visando reduzir a dependência do nosso país em relação às importações de bens manufaturados. E aí surge o que? A estratégia do governo produzir aqui, né, de incentivar indústrias para produzir internamente o que antes era importado, porque o Brasil exportava commodity e importava matérias-primas, importava produtos acabados manufaturados, tá? Então vai com Vargas de 1930 até 1945 ali, que foi o seu primeiro governo, né, implementando essa política de substituição de importação. Muitas indústrias vão surgir, principalmente também vão surgir empresas estatais. O Vargas vai criar lá a Petrobras, a Companhia Siderúrgica Nacional, o BNDES também vai ser criado com Getúlio Vargas. Aí nós também temos um ponto importante aqui, o plano de metas de JK, Juscelino Kubitschek, foi um importante presidente também, que focou na industrialização brasileira, e foi um plano adotado
por Juscelino Kubitschek, que era estabelecer as bases de uma economia industrial, principalmente no setor de bens de consumo durável, como, por exemplo, o setor automobilístico. Então, Juscelino Kubitschek fez muitos investimentos em estatais, infraestrutura, né? Setor de transporte, rodovias, energia elétrica, produção de bens intermediários como aço, carvão, cimento, zinco, intervenção também, incentivo ao setor de consumo durável, de capital. Então, o governo, ele buscava captação, principalmente de recursos externos, para financiar essa industrialização. Então, o governo brasileiro, ele financiava esse processo de industrialização, começando aí com Vargas e com Juscelino Kubitschek, que foi um ponto muito importante, marcante para a indústria de base e também para a indústria de bens intermediários, onde a gente teve um salto muito importante da industrialização brasileira. Continuando, com a chegada dos militares ao poder em 64, a presença do Estado na economia se intensificou ainda mais, pois os militares tinham uma política totalmente intervencionista, tá, na economia. Durante o regime militar, que durou até 85, o governo promoveu aí políticas de desenvolvimento que visavam também a expansão industrial e nacional. Investimentos foram feitos desde infraestrutura, construção de estradas, usinas hidrelétricas, exploração do petróleo, por exemplo, na Bacia de Campos. O governo militar também implementou políticas de incentivos fiscais e proteção à indústria nacional, né, surgindo aí grandes empresas empresariais. Surgiu aí grandes empresas como, por exemplo, a Eletrobras, na geração de energia, que teve aí o seu processo de expansão nesse período. E durante a presidência de Emílio Garrastazu Médici, o país experimentou altas taxas aí de crescimento econômico impulsionado pela industrialização e investimentos em infraestrutura. Foi o período aí que foi o chamado milagre econômico, não sei se você já ouviu falar nesse termo, foi onde o Brasil cresceu a taxas aí de mais de 10% ao ano, consecutivamente aí durante 5, 6 anos, tá? Então o Brasil, dos anos 30 até os anos 70, final dos anos 70, foi um dos países que mais cresceram no mundo, era o grande destaque. Então durante aí quase 4 décadas, o Brasil teve grande destaque no cenário mundial como uma das economias que mais cresceu no mundo, impulsionado principalmente por esse apoio do governo no fomento à industrialização. Bom, continuando, porém, nós tivemos um período crítico, que foi no final dos anos 70, início dos anos 80, o governo ele se financiou muito com dinheiro externo, os petrodólares, e a gente teve uma crise da dívida externa, porque o Brasil começou a ter uma dívida muito grande. O governo financiava esse processo de industrialização pegando dinheiro emprestado lá fora. Isso levou a uma grande crise da dívida externa, a gente teve o segundo choque do petróleo também no final dos anos 70 e início dos anos 80, o que encareceu muito também o preço da energia. Os juros internacionais eles aumentaram devido a esses choques do petróleo, da inflação que teve no mundo nesse período, e no Brasil não foi diferente. Só que no Brasil ele começou a ter o quê? Uma hiperinflação, na qual ela chegou aí a quase 2.477% ali em 1989. Isso na década de 80. Uma década de 80 considerada aí a década perdida, porque o Brasil passou por um período aí de quase 10 anos ou mais aí, com hiperinflação, grandes dívidas. E alguns planos econômicos foram implementados para tentar, de alguma maneira, sair dessa situação. Por exemplo, o Plano Cruzado foi implementado em 1986, onde teve o congelamento de preços e salários, né? O objetivo do governo era controlar a inflação, não deu certo, o déficit público era muito elevado. A gente teve o Plano Bresser também, que foi um plano similar aí, com congelamento de preços e salários, mudanças na correção monetária, buscava desindexar a economia, que também não deu certo, tá? O Plano Verão foi implementado depois em 89, era muito similar aos planos anteriores, com foco em congelamento de preços, mudanças na correção monetária, mas também não teve êxito. A gente teve os planos Collor e lançados no governo Collor de Mello, que buscou combater a inflação, mas a gente teve lá o chamado confisco da poupança, que não foi algo interessante, que levou à perda da credibilidade da política econômica, alguns congelamentos de preço também.
O ponto positivo ali do Collor foi tentar uma abertura econômica, algumas privatizações, mas mesmo assim esses planos aí, eles não trouxeram nenhum tipo de resultado no que precisava ali, que era ter um controle da inflação. Bom, então dentro desse contexto o Brasil inicia então os anos 90 dentro de um período com muita inflação elevadíssima. Como que o Brasil sai dessa situação? Por meio do Plano Real. Vamos estudá-lo. O Plano Real, então, ele foi um programa econômico implementado no Brasil em 94, com o objetivo principal de controlar a hiperinflação que assolava o país. Esse plano foi colocado lá pelo governo até então de Itamar Franco, e o ministro da Economia ali da Fazenda era Fernando Henrique Cardoso, que junto com alguns economistas importantes implementaram o Plano Real. E o Plano Real ele foi implementado em 3 fases, tá? A primeira fase foi um ajuste fiscal na economia, porque quando o governo gasta muito gera inflação, por meio do Programa de Ação Imediata, que focou na eliminação dos desequilíbrios das contas do governo, que segundo eles era a principal causa da inflação. Nessa segunda fase foi criado a URV, Unidade Real ali de Valor, que foi uma etapa intermediária que buscou estabelecer uma confiança dos agentes econômicos, restaurar a função de unidade de conta da moeda. Então, ela serviu como uma transição entre a moeda que o Brasil tinha naquele período para o real. E a terceira fase foi, de fato, a emissão da nova moeda, onde em julho de 94 ocorre a emissão das notas e cédulas de real, né? Que deu início a essa terceira fase, e aí a gente teve, de fato, o controle da inflação. Deu certo? Deu. A gente conseguiu estabilidade econômica, né? Nos anos subsequentes, a implementação do Plano Real, o Brasil conseguiu aumentar sua taxa de crescimento econômico, que manteve o controle da inflação. Então, você pode observar aí no período que vai de 95 a 2010, né? O Brasil tem taxas de crescimento dentro desses períodos de anos aqui que a gente coloca, tá? Dentro da média desses períodos. E, ao mesmo tempo, conseguiu manter um certo controle inflacionário, mesmo que um pouco alto aqui no início, né, até 2002, depois um pouco menor. Obviamente, a inflação sempre vai ter, mas não dentro daquele contexto que era das décadas de 80, início dos anos 90, de uma hiperinflação. Então, o Brasil ele consegue aí aumentar o seu crescimento, ter uma estabilidade e, ao mesmo tempo, buscou ter um controle inflacionário. E após esse plano de reimplementação, vários governos foram passando pela economia brasileira, né? Então, a gente vai fazer uma breve análise de cada um deles, né? Fernando Henrique Cardoso, aí, se a gente pegar o último mandato dele, de 99 a 2002, né? Porque o primeiro mandato foi basicamente aí, com foco na estabilização da economia brasileira. Nós temos um fato importante que acontece com ele, foi a desvalorização cambial em 99, que até então o câmbio era fixo, R$1 para $1, de 95 até início de 99, onde o objetivo era controlar a inflação via câmbio. Aqui a gente tem uma desvalorização cambial, onde o dólar e o câmbio dólar real passa a ser câmbio flutuante, onde até hoje. O regime de metas da inflação ele também é instaurado nesse período. Esse regime de metas é seguido até hoje pelo Banco Central. Regime de metas é aquele regime que determina qual a inflação a ser perseguida pelo Banco Central, a meta. E o tripé macroeconômico é adotado. Esse tripé macroeconômico busca superávit primário, o governo busca uma taxa de juros de equilíbrio, o governo ele vai buscar ter um câmbio flutuante, e esse aí era o tripé macroeconômico definido ali por Fernando Henrique, tá? No governo dele. E foi seguido por Lula, 2003, 2010, um governo caracterizado por políticas de inclusão social, surgem programas sociais, o Bolsa Família, por exemplo. Aumento dos gastos públicos, então, principalmente a partir do segundo governo de Lula, por mais que ele tenha superávit, o governo, ele acaba tendo uma política de maiores gastos, principalmente, por exemplo, ali com o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, e outros programas que foram implementados. Mas o Brasil, nesse período, experimentou o boom das commodities no mundo, né? O preço das commodities aumentaram muito, o Brasil sempre um grande exportador, teve um forte crescimento econômico nesse período. O governo de Dilma Rousseff, a gente colocando os dois aqui, né? O primeiro e a metade do segundo, foi caracterizado por um governo que teve um aumento dos gastos públicos, só que isso levou a um aumento da inflação. O governo Dilma também teve forte intervenção em preços administrados, como da gasolina e da energia.
o que levou, após a sua reeleição, uma crise econômica, com o aumento da inflação e uma instabilidade também política, que lá no final culminou com o seu impeachment e a maior crise econômica que o Brasil passou em sentido de queda do PIB em 2015 e 2016, com a queda aí de mais de 7%. Michel Temer, 16 e 18, ele entrou ali pós saída da Dilma, reforma trabalhista, foi um dos nortes iniciais do seu governo, depois a política do teto dos gastos para controlar o aumento dos gastos públicos e uma redução da taxa de juros se inicia no Banco Central, que impactou positivamente a economia brasileira aí de 2017, 18 e 19. Entra depois o governo Jair Bolsonaro, 19 e 22, tendo como foco um viés mais liberal da economia, traz a reforma da Previdência, a autonomia do Banco Central, que até então o Banco Central tinha suas funções ainda atreladas a rigor do Estado, né, do governo. Agora ele tem autonomia, foi implementado também avanço nas privatizações, como na Eletrobras, medida provisória da liberdade econômica foi importante também para reduzir a burocracia nas atividades econômicas, só que foi um governo também afetado pela Covid-19, que trouxe aí para o Brasil e para o mundo diversos desafios, aumento de gastos do governo, os auxílios, depois a inflação, tá? E foi impactado também por esse cenário. E agora iniciamos o Lula 13 em 2023, terceiro governo, onde teve as principais medidas adotadas no primeiro ano, como o novo arcabouço fiscal em substituição ao teto dos gastos, bem como também aprovações aí no que tange a reforma tributária que tanto o Brasil precisa. Tá? Então a gente viu que o governo ele atua diretamente na nossa atividade econômica, não tem como a gente ver a economia brasileira sem vincular a atuação do Estado e como de algum momento atua positivamente, outro talvez negativamente, mas sabemos que essa sempre será a tônica da nossa economia.